Vamos abrir as nossas Bíblias. Filipenses capítulo 2, versículos 5 até o 11. Vejamos o que Deus tem a falar conosco, que o Espírito Santo de Deus nos revela nesse texto. Nos fala a palavra: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Meu irmão, na verdade, não temos muito o que falar sobre esse texto. É um texto muito claro. Ele fala por si só. Mas eu quero chamar a tua atenção para que você consiga enxergar a simplicidade de Deus. Um dos grandes problemas da humanidade, meu irmão, é querermos complicar tudo. Esse texto é extremamente simples, é extremamente claro, mas muitas vezes estamos correndo atrás de uma teologia, correndo atrás de muitas coisas para compreendermos algo tão simples. Mas o que o Senhor está dizendo para você, meu amado? O que o Senhor está dizendo para Elias de Oliveira é que nós devemos ser humildes, pessoas simples, pessoas que se deixam guiar pelo Espírito Santo de Deus, pessoas que se deixam levar pelo mover do Espírito Santo de Deus, pessoas que não queiram o domínio da sua própria vida, mas que abrem mão e colocam as suas vidas, o domínio das suas vidas nas mãos do Espírito de Deus. E foi nesse aspecto que o Senhor veio e fez a obra. Foi desta forma que Jesus nasceu. E aqui ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Aqui nós vemos uma grande verdade, meu irmão, verdade que alguns não querem aceitar, é que Jesus, ele era homem. Quando Jesus nasceu de Maria, quando Jesus, gerado, claro, pelo Espírito Santo de Deus, mas quando Jesus nasceu de Maria, ele passou por todas as fases comuns aos seres humanos. Foi um bebezinho chorão muitas vezes, talvez. Cresceu, teve ali a sua infância, foi um pré-adolescente, foi um adolescente, um jovem e um adulto. Jesus não saltou essas etapas. Cristo Jesus cumpriu cada uma delas, como é comum aos homens. Porque Jesus, ele era homem. Ele nasceu como um homem exatamente para que através de Cristo Jesus pudéssemos chegar à salvação eterna. Meu amado, evidentemente que isto foi uma humilhação para Cristo. Muitas vezes nós não entendemos, irmãos, por que uma humilhação para Cristo Jesus. Versículo 8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas por que foi uma humilhação para o Senhor? Tamanha humildade. Porque Jesus, meu irmão, Jesus é o Deus. Jesus é o Deus vivo. Jesus é Deus vivo, pré-existente, sempre existente. Jesus é o Todo-Poderoso, é a Trindade Santa, é aquele que criou o próprio homem.
mas esse Deus todo-poderoso, esse Deus tão forte, tão extraordinário, Criador dos céus e da terra, Ele nos amou de uma forma tão intensa, de uma forma tão maravilhosa, irmãos, uma forma tão extraordinária que você jamais compreenderá só lá nos céus. Nos céus, com certeza, você há de compreender o tamanho do amor de Cristo Jesus e certamente há de amar como Jesus nos ama. Mas aqui hoje nós não conseguimos de forma alguma entender porque Jesus nos amou com tamanha intensidade, a ponto de abrir mão da sua glória. Irmãos, não estou falando de um homem, estou falando do Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou esse universo infinito, esse universo sem fim. Sim, estou falando desse Deus. Ele abriu mão dessa divindade maravilhosa, Ele deixou a glória do céu, tornou-se homem. Nessas coisas, irmãos, é que nós vemos a humildade de Cristo Jesus. E em comparação ao ser humano, nós nos deparamos até mesmo com nossas próprias vidas totalmente falta de humildade, vidas cheias de soberbas, de arrogância, vidas cheias de vaidade, vidas cheias de si próprio. E olha, irmãos, que somos finitos, não somos nada, mas falta-nos muitas vezes a humildade que era comum a Cristo Jesus. Mas a humildade de Jesus, ela estava implícita no amor que Jesus tem para com o ser humano. E essa humildade que nós devemos ter, irmão, ela precisa estar encaixada dentro do amor que nós temos para com Cristo Jesus. Porque é o amor que nós temos para com Jesus que nos leva a sermos humildes, vidas puras, que buscam, que desejam estar nos átrios de Deus, diante do trono do Senhor. E o versículo 8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amados, não estamos falando aqui do fulano de tal, não, estamos falando aqui de Cristo Jesus, o Rei, o soberano, o Todo-Poderoso. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Oh glórias, oh glórias, oh glórias pela humildade do Senhor, oh glórias pelo amor de Deus para com minha vida, meu irmão, oh glórias porque Ele se humilhou, porque Ele me amou de uma forma tão intensa, de uma forma tão profunda, a ponto de abrir mão de todas as suas prerrogativas divinas, humilhando-se, tornando-se igual, semelhante, na verdade, mais um com a sua própria criatura, com a sua própria criatura. Meu irmão, se nós não deixarmos o Espírito Santo de Deus falar aos nossos corações, nós não vamos entender jamais, e eu não conseguirei falar com você, falar para você a intensidade desse humilhou-se. E o versículo 9 diz ainda: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Amados, isso aqui reflete a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida. Porque o Senhor quer que nós sejamos pessoas humildes, até muitas vezes humilhadas nessa terra, mas que é preciso que eu persevere a exemplo de Cristo Jesus, que eu seja perseverante até as últimas consequências, porque aquilo que Deus tem para mim é tão grande quanto aquilo que Cristo Jesus tem. Sim, meu irmão. A palavra nos fala que, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, porque até os próprios demônios, até o Satanás submete-se ao poderio de Cristo Jesus, à autoridade de Cristo Jesus. Mas amado, minha amada, se nós nos preservarmos a presença do Senhor e perseverarmos a presença do Senhor, com certeza seremos nos céus saudados com mas grande glória, uma glória muito grande, porque é isso que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. Ele quer que sejamos ao seu lado na glória e que sejamos coroados com Ele. E meu irmão, isso só será possível quando nos colocarmos totalmente aos pés do Senhor.
E esse colocar-nos totalmente aos pés do Senhor leva-nos a refletir a respeito de Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes eu me pergunto, meu irmão, se todas as Bíblias são iguais. Sim, eu me pergunto se todas as Bíblias são iguais. Porque aparentemente na Bíblia de muitos esse texto não existe. Romanos capítulo 12, versículo 2. Aparentemente na Bíblia de muitos esse texto não existe, foi apagado em definitivo. Porque as pessoas não refletem essa verdade nas suas existências. Deixe-me ler novamente para que você possa ouvir e prestar atenção. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Mas o que temos visto, irmãos, são vidas conformadas, totalmente conformadas com esse mundo, vidas totalmente dadas, inseridas, envolvidas com este mundo, vidas que vivem, que estão totalmente adaptadas à realidade deste mundo e estão felizes. É uma vida vazia da presença do Senhor, vazia da glória de Deus, vazia do poder do Senhor, vazia da comunhão com o Todo-Poderoso. Estão conformados com esse século, estão conformados com o ensinamento do maligno, conformados com os ensinamentos da própria carne, vivendo segundo os ventos das mais diversas doutrinas, mas de forma alguma, prontos para servir ao Todo-Poderoso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eis o grande segredo da palavra de Deus, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amados, essa renovação só é possível quando o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, porque Ele faz nova a nossa vida. Somos transformados e levados a sermos novas criaturas, e aqueles que são novas criaturas não são conformados com este mundo, não são adaptados com este mundo, porque entendem que estão passando tempos aqui, porque isso aqui é apenas um caminho de acesso aos céus e precisamos passar por aqui. Mas não colocam os seus corações, não colocam as suas vidas nos tesouros dessa terra, mas sim esperam com mente renovada, com mente restaurada, com a mente cheia do Espírito, aquilo que é bom, que procede de Deus. E aquilo que é bom e procede da vontade do Senhor é a sua própria vontade. E a Bíblia nos diz que ela é perfeita. Um dos grandes enganos que o maligno, amados, tem colocado nos corações dos crentes, eu não vou colocar dos não crentes, porque esses já são enganados por natureza, mas o que o diabo está colocando dentro dos corações do crente é o engano e o amor por este mundo. E nós nos deparamos com pessoas ansiosas por este mundo, porque lutam sem medir consequências para conseguir o que querem, vivendo muitas vezes de forma errada, pecaminosa, agindo na corrupção, agindo na mentira, no roubo, enfim, com as mais diversas ações indecentes muitas vezes, mas uma coisa é certa, contrárias aos princípios de Deus. Sabe para quê, meu irmão? Para conseguir alguma coisa nessa terra, conformados com essa terra. Porque a BMW, a Mercedes, o apartamento, o carro do ano na garagem, enfim, o salário de 20 mil reais, 30 mil reais, o sonho de ser um empresário, o sonho de bem-sucessão nesta terra, de prosperidade nesta terra, tem levado o homem a conformar-se com este mundo maligno. E a Bíblia nos diz que esse mundo está nas mãos do maligno e dele nada bom há. A Bíblia nos fala que todos os dias são ruins, cabe ao seu próprio dia, o dia ao seu próprio mal. Meu amado, não fomos chamados para sermos ricos. Não fomos chamados para amar este mundo.
Não fomos chamados para essas coisas. Fomos chamados para sermos pessoas que reflitam a glória do Senhor, santos, puros. Santos e puros. Se porventura alguns ficam ricos, glórias a Deus por isso, mas não é este o desejo original de Deus para a nossa vida. O desejo original do Senhor para a nossa vida, primeiro é o campo espiritual. E a sequência é uma sequência. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescidas. Você entende? É preciso buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. E esse buscar em primeiro lugar E esse buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa não nos conformarmos, não nos acostumarmos com este mundo, mas procurarmos cada dia mais nos assemelharmos a Cristo Jesus em todos os aspectos. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E se você me ouve, se você deixar o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração, eu tenho convicção plena, meu irmão, que o Senhor há de mudar os teus conceitos, que o Senhor há de mudar e quebrar os teus paradigmas de vidas, os teus objetivos de vidas, e você há de refletir a glória do Senhor na tua existência. Busque o Senhor acima de todas as coisas. Busque o Senhor acima de todas as coisas. Humilhe-se diante de Deus. Muitas vezes diante desse mundo. Humilhe-se assim como Cristo Jesus humilhou-se. Mas Jesus está na glória, porque Ele perseverou na presença do Pai. Ele soube em humildade honrar aquilo que Deus tinha para ele, porque Ele amou demais a nós. Ele amou-nos demais, e cabe a nós, meu irmão, cabe a você, cabe a mim, a amar o Senhor acima de todas as coisas, a ponto de nos humilharmos diante deste mundo e em humildade nos aproximarmos do trono de Deus. Que o Eterno fale muito ao teu coração e que você seja abençoado com bênçãos espirituais sem fins. Amém?